Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo. Aleluia, aleluia. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Muito digno de ser adorado. Muito digno de ser exaltado, de ser engrandecido. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos ao vivo com mais uma live apostólica no nome de Jesus. Glória a Deus, estou feliz demais de estar aqui no nome de Jesus para transmitir direções proféticas para os filhos espirituais, para o povo de Deus, servos do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, que precisam e que desejam receber do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Tenho certeza que este tempo será de muito proveito, de muito benefício a todos no nome de Jesus. E nós oramos no poderoso nome, o nome de Jesus. Pai, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará. Em nós, por nós e através de nós. Senhor, nos perdoe os pecados, as transgressões, iniquidades, rebeldias, rebeliões, as distrações, as precipitações. Pai, não nos deixe te atrapalhar, não deixe que ninguém te atrapalhe, não nos deixe atrapalhar a ninguém, não deixe que ninguém nos atrapalhe. Nós pedimos no santo nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar no tempo certo, no tempo do Senhor, a realizar tudo segundo a Tua vontade, nas estações determinadas pelo Senhor, no princípio de todas as coisas, em o nome de Jesus. Nós não queremos andar atrasados no tempo, não queremos andar adiantados no tempo, nós queremos andar no tempo certo, fluindo, guiados pelo Teu Espírito, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Ó Senhor, abençoa-nos, abençoa-nos, leva-nos a esta nova temporada, conduza-nos por ela, para que nós continuemos a realizar o Seu plano, desde aqui na terra, como é nos céus, no nome de Jesus, o nome poderoso, o nome de Jesus. Senhor Espírito Santo, por favor, guia-nos em toda esta transmissão, coloca palavra em nossos lábios e no nome de Jesus, e cada um que se conectar, cada um que permanecer conectado, cada um que receber, ó Deus, tanto ao vivo como através da gravação, através da reprise, sejam impactados pela glória do Senhor, sejam transformados por esta glória, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Shalom, meu filho, profeta. Vai um chazinho aí. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu peço que compartilhem no nome de Jesus. Já estamos online. Shalom, minha filha, profetiza. Os profetas estão a entrar. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos compartilhando. Alguém lança para mim no grupo da família, no grupo de compartilhamento, por gentileza, no nome de Jesus. Se não conseguirem compartilhar o link, compartilhe o link do meu Instagram, no nome de Jesus. Diga, ó, o apóstolo já está ao vivo, está só lhe esperando para soltar as direções proféticas. Estas direções são direções claras, coesas, de extrema importância para que nós, como
povo de Deus, igreja de Jesus, caminhemos no tempo do Senhor, caminhemos na estação do Senhor, realizemos a sua vontade e no tempo dele, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vou dar 2 minutinhos para que todos compartilhem em nome de Jesus, anunciem a todos e nós vamos entrar naquilo que o Pai deseja. Glória a Deus. Enquanto isso, vamos orar em línguas. Te catarabatushi que te vassante contaramandahas. Que daratushi que te antosi que lebrante vahasoda cante. Pranto salabrante levrosi que te va. Camantui salabandure que devrotahas. E franto sotia halikadaha. Camantui que te ha sorota guia talamanto. Prantosia aroti alabranto cobra anchosa and elehanti hasante kibana tianto soroti kamanto e hishant kalatia la hasoda arantokia vadusia amanto comantusha calabosa kamantori alabrante levrosante crantea sant ora mashobia que bahantia labanto levahant si antiquesa anterihantu shakapai, que viantu sanamaya da sant, comeantu shakatu celebrante vahasant, kamanai tiantu siate bante kilevos, kamanto shakatarantu comiantesia, imantui kilevos alebante halehasud, de canto roshi kamandia, de hantu sant. E oramos no nome poderoso de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Queridos, hoje às 18 horas iniciou-se uma nova temporada. Começou uma nova temporada. Deus se move em temporadas, estações. Deus se move em temporadas e estações que são cíclicas. Elas vão e vêm, vão e vêm. Como o rei Salomão sábio, assim escreveu em Eclesiastes, que não há nada novo debaixo do sol. Não há nada que ocorra hoje que ainda que não tenha, na realidade, não tenha ocorrido anteriormente. Então, o tempo de Deus é cíclico. As estações do Eterno são cíclicas. Deus se move desta forma. Ele determinou desde a eternidade que desta forma, desta maneira, tudo ocorresse. Amém? Então, a cada período de tempo, biblicamente nós sabemos que através de relatos bíblicos, que através da lua, das fases da lua, do marco da lua nova, inicia-se uma nova temporada, inicia-se uma nova estação, inicia-se um novo ano. Amém? A lua nova é um marco bíblico para se localizar no tempo. Então hoje, às 18 horas, lua nova, houve lua nova, está a vir lua nova, tem a duração de 24 horas, amém? Um portal espiritual se abriu e nós estamos aqui para entrar por este portal, para que nós não fiquemos retidos no tempo, para que nós não fiquemos atrasados, mas nós prossigamos, assim como todos os meses eu venho, no último dia 28 de abril eu estive aqui, estive a compartilhar as direções proféticas para o mês de abril. Hoje eu estou aqui dia 28 de janeiro, fevereiro, de março eu estive aqui, e agora estou aqui dia 28 de abril. Eu estive em março, dia 28, a compartilhar direções proféticas para o mês atual, mês de abril. Agora, 28 de abril, eu estou a compartilhar também direções proféticas para o mês seguinte. Agora sim, para o mês de maio. Glória a Deus. Mês 5 do calendário gregoriano, calendário natural, tá? Nós não caminhamos, não nos movemos segundo este calendário. Nós nos movemos, caminhamos segundo o calendário de Deus. Glória a Deus. É assim que devemos proceder.
no nome de Jesus. Desde o ano de 2021, assim estou a caminhar e minha vida nunca mais foi a mesma. Quando eu saí do tempo natural e entrei no tempo espiritual, passei a andar no fluxo de Deus, a minha vida nunca mais foi a mesma. E é o que eu ensino para os nossos filhos espirituais, discípulos do Senhor Jesus. É o que nós compartilhamos, a família, e estou a compartilhar todos os meses aqui na internet. Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Hoje, 18 horas, abriu-se a oportunidade de nós transicionarmos, de nós entrarmos, como eu costumo dizer, na melhor temporada de nossas vidas. Sim, há uma expectativa de que a temporada seguinte é a melhor, é a melhor. Amém? É igual os cultos. Nenhum culto na embaixada do reino de Deus, que está aqui em Boa Vista, a Penny Church, é o mesmo. Sempre há uma expectativa de que Deus, o Pai, realizará algo diferente. E de fato, assim é. Então, até os louvores, por mais que sejam os mesmos em alguns momentos, por mais que sejam os mesmos em alguns momentos, a glória derramada, a unção manifesta é diferente. As revelações que o Senhor traz por meio da sua palavra são diferentes. Visitantes são diferentes. As manifestações de milagres, curas, liberdade, até mesmo salvação são diferentes. Mais cedo estive a compartilhar que ontem nós tivemos uma surpresa gloriosa, maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Nós tivemos uma conversão inusitada. Para mim, inusitada. Uma senhora de 78 anos. 78 anos. O Senhor a tomou violentamente e ela, com uma força sobrenatural, foi até o altar, levantou a mão porque queria entregar sua vida a Jesus. E junto a ela, mais 4 pessoas foram tocadas pelo Senhor e se reconciliaram. Que coisa maravilhosa e diferenciada. Não é todo dia que alguém que esteve tantos anos no catolicismo, tantos anos na idolatria, convencida pelo Espírito Santo, 78 anos, se render ao Senhor. Então sempre é algo novo. Por quê? Porque há uma expectativa. Há uma expectativa. Então eu quero te encorajar a gerar expectativas, no plural, para esta nova temporada que iniciou às 18 horas de hoje. Shalom! Boa noite na presença de Deus, querida diaconisa Sadai. Eu quero aprender a andar assim, no calendário de Deus. Amém, amém. Está no lugar certo, está no tempo certo, no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Então, vim trazendo direções. Não basta entrar nesse tempo, nessa nova temporada. É preciso entrar com entendimento. E mais do que entrar com entendimento, é preciso entrar decididos a obedecer. Por isso que as direções proféticas são liberadas, para que nós saibamos nos portar diante do novo tempo que iniciou, ou da nova temporada que iniciou. Amém? Então está aberta a temporada, uma nova temporada. E esta temporada é de cura. Sim, a temporada de cura está aberta. O Senhor tem cura para liberar sobre todas as áreas. Sim, o mês de maio é o mês do favor de Deus. O mês de maio é o mês em que a graça do Senhor será liberada de uma forma abundante, de uma forma poderosa. Lembrando que nós continuaremos na primeira estação espiritual do ano, que é a estação de primavera. É uma estação de luz direta. E a luz de Deus está a brilhar, resplandecer sobre a criação, sobre os seus filhos. A luz do Senhor está a brilhar. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o Senhor trará cura. Já está a trazer cura em todas as áreas da vida daqueles que estão a caminhar no tempo do Senhor. Então, cura física. Se prepare para contemplar. Amém?
cura física, cura na alma, sim, na mente, nas emoções, nas vontades, sim, cura financeira, sim, exatamente, haverão curas financeiras nas finanças, cura espiritual, sim, pessoas que estão no engano, ok? No engano, estas serão curadas no nome de Jesus. Elas conhecerão a verdade e receberão, amém? No nome de Jesus, serão curadas no Espírito, serão saradas, ressuscitadas no Espírito, no nome do Senhor Jesus. Então, esta é a temporada de cura. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a segunda temporada da estação de primavera. Não podemos esquecer. A temporada é de cura, mas a estação continua a ser de guerra. Então não podemos parar de guerrear. Não podemos deixar de lutar. Não podemos deixar de batalhar. É preciso continuar a guerrear. Então não pare. Em nome de Jesus, não pare. Eu estava ainda há pouco a conversar com um filho querido que estava desanimado, estava cabisbaixo, estava paralisado. E ele estava a ser muito atacado. Estava a ser muito atacado por seres espirituais de trevas. Lembrando que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Ou seja, a nossa luta não é contra a matéria, a nossa luta não é contra a alma. A nossa luta são contra seres espirituais de trevas. Querubins caídos, arcanjos caídos, anjos caídos, espíritos imundos, espíritos malignos, demônios. A nossa luta são contra estes seres. Então nós não podemos nos esquecer do que Deus está nos ensinar. Se é guerra, temos que partir para cima. Temos que avançar. Temos que avançar em oração. Temos que avançar em jejum. Temos que avançar na leitura da palavra, devocional da palavra. Temos que avançar congregando, participando, interagindo, conectados com aquilo que o Senhor está a fazer. Nós não podemos nos distrair. Não podemos, estou desanimado, estou com medo, é isso aqui, estou sentindo isso, aquilo outro. Não podemos ser guiados pela nossa alma. Temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Temos que ser violentos em obedecer. Temos que ser violentos em avançar. Satanás não brinca de ser Satanás. Nós também não podemos brincar de sermos cristãos, de sermos filhos de Deus. Glória a Deus por tudo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, mesmo cansados, mesmo feridos, mesmo frustrados, temos que continuar avançando, batalhando, lutando, guerreando, seguindo em obediência as direções e estratégias que Deus nos dá. Quando nós nos posicionamos em obediência, ouvimos as estratégias, ouvimos as direções do Senhor e nos posicionamos em obediência, nós contemplamos a vitória. Você quer contemplar a vitória? Ouça e obedeça as estratégias do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, direções proféticas claras. Uma vez feita a introdução, vou trazer aqui pontos. Amém? Direções para que nós possamos ter uma boa fluência nessa nova temporada. Para que nós não caiamos nas ciladas malignas. Deus tem coisas grandiosas a nos entregar nesta temporada. Ele quer realizar em nós, e uma vez que Ele realiza em nós, Ele nos entrega. Porque o processo é para o nosso preparo. O processo é para nos preparar, para receber o que Deus quer nos entregar. Amém? Por isso que o processo vem. Por isso que somos passados, que Deus nos passa pelos processos. Agora,
durante os processos, há seres de trevas que estão debaixo do domínio de Satanás, que buscam nos desvirtuar do processo, no meio do processo, nos levando ao fracasso. Você não pode fracassar. Se você fracassar, você não recebe o que Deus tem para lhe entregar. Você fica reprovado. Eu tenho certeza que você não quer ser reprovado e reprovada. Pelo contrário, quer ser aprovado e aprovada como eu quero. Amém? Para recebermos tudo aquilo que o Pai quer nos entregar no poderoso nome de Jesus. Lá vai, então, a primeira direção. Glória a Deus. Esta é uma temporada em que devemos adestrar nossos ouvidos para ouvir e obedecer a Deus. Adestre os teus ouvidos espirituais neste mês de maio, nesta nova temporada. Adestre. Ou seja, você tem que parar para ouvir a Deus. Você tem que falar menos e ouvir mais. Entrou no lugar da oração, fale menos e ouça mais. Amém? Não fale da sua alma. Não fale da sua alma. Deixe o Espírito Santo lhe guiar. Por isso que eu sempre recomendo, ore em línguas. Ore bastante em línguas. Faça propósito de oração em línguas nesta nova temporada. Ore em cada portal profético. Acordou 6 da manhã? Ore das 6 às 7 da manhã em línguas. Chegou 9 horas? Ore das 9 às 10 em línguas. Deu meio-dia? Ore de meio-dia a 1 em línguas. Deu 15 horas? Ore das 15 às 16 em línguas. Deu às 18 horas? Viração do dia? Ore das 18 às 19 em línguas. Deu 21 horas? Ore das 21 às 22 em línguas. Deu 0 horas? Ore das 0 horas à meia-noite em línguas. Programe o celular 3 da manhã. Ore das 3 às 4 da manhã em línguas. Apóstolo, mas eu tenho muitos afazeres, muita tarefa, então eu não vou suportar. Então faça o seguinte: tem a janela de 1 hora em cada horário que eu lhe dei. Programe para você orar 7 minutos. 7 minutos em línguas. Olha, 7 minutinhos em línguas. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, meu amado e minha amada. Você vai estar a treinar os teus sentidos espirituais para ouvir a voz de Deus. E esta temporada, este é tempo, neste tempo você tem que fazer isso. É tempo de você realizar isso, no nome de Jesus. Então 7 minutinhos, pode colocar lá o time, né? Coloca o time, 7 minutos. E lá começa lá. Racotere vasikitere mantala bronte vahashikete calabote hasantocopo rantoche. Daqui a pouco, já deu. Volta a dormir no nome de Jesus. Dorme em paz. Amém? Mas treine os teus ouvidos espirituais. Temos que ouvir menos com esse aqui, ó, e ouvir mais com os ouvidos do nosso espírito. É tempo disso no nome de Jesus. Amém? Para ouvir e obedecer. Não basta ouvir, tem que ouvir e obedecer. Filhos, pastores, Juan e Evelyn, boa noite na presença de Deus. Deus abençoe. Diácono Gessivaldo Freitas, meu filho querido, boa noite na presença de Deus. Vamos compartilhar no nome de Jesus. Já vou para a segunda direção, no nome poderoso de Jesus. Esta é uma temporada em que devemos ter perseverança mesmo diante do desânimo. Se nós olharmos para a história bíblica, a história da humanidade, a história bíblica, nós estamos no período histórico, no mesmo período histórico, depois que o povo de Israel foi tirado do Egito. E o povo está na peregrinação do deserto. Está se deslocando em direção ao Sinai. Foi no Sinai que Deus entregou a lei. Fez uma aliança com o povo. Ali houve uma festa chamada Shavuot, também conhecida como Pentecostes. Amém? Então, depois da Páscoa vem Pentecostes. Mas antes de chegar no Monte Sinai,
houve um trajeto. Nós estamos neste período, neste trajeto. E neste trajeto o Senhor, Ele curou o seu povo. Ele sarou o seu povo. E também Ele fez algo. Ele provou o seu povo. Para ver o que havia no coração, ou seja, no espírito do povo dele. Nós estamos neste período de transição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E este período requer algo de nós, requer perseverança. Mesmo diante do desânimo, nós devemos perseverar. Talvez não haja nenhuma novidade deste trajeto que nós estamos tendo. Talvez tudo que há é areia, não é? Tudo que há são dificuldades, são lutas que se levantam. E aí o desânimo bate, porque até quando, Senhor, continuarei a lutar? A alma começa a perguntar. Mas nós devemos ter perseverança. Devemos perseverar porque o Sinai está bem aí. O que é isso, Sinai? O que Sinai representa? A manifestação da glória de Deus. Deus desceu no cume do monte. Aos olhos de todos, houve uma teofania, uma manifestação física da glória de Deus. Se você perseverar, você contemplará uma manifestação física da glória de Deus. Amém? Alguém me confirme se o áudio está chegando em boa qualidade para todos, por favor? Me confirme aí, por gentileza. Glória a Deus. Vamos para a terceira direção profética. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é uma temporada em que enfrentaremos batalhas. Mais batalhas, apóstolos? Sim, mais batalhas. Continuamos na estação de primavera, que é a estação de guerra. Então, enfrentaremos batalhas. Batalhas espirituais muito fortes. Ou seja, irão se intensificar os níveis da batalha. Obrigado, profeta. Amém. E irá se intensificar o nível da batalha ou das batalhas. Amém? Vai ficar pior, tá? Glória a Deus. Irá ficar pior, glória a Deus. Vai ficar pior, ok? Mas quem perseverar no Senhor obterá a vitória. A primeira batalha que o povo de Israel enfrentou foi no deserto. Sim, você lembra a batalha contra os amalequitas? Amaleque se levantou com o seu povo contra o povo de Deus. Oh, Senhor! Se levantou. O povo não tinha preparo nenhum para a batalha. Então o povo, mesmo sem preparo, venceu a batalha. Me pergunte por quê, apóstolo? Eu vou lhe dizer por quê. Porque havia profeta no meio do povo. Havia profeta no meio do povo. Glória a Deus. Moisés, o profeta, recebeu instruções de Deus. Deu ordem ao seu servo, ao seu discípulo, Josué. E Josué levou a ordem de Moisés, separando guerreiros, homens dispostos a guerrear. O profeta subiu ao monte. Ele, Arão e Ur. E este estava com o cajado de Deus na mão. Estava a interceder. Enquanto Moisés estava com as mãos estendidas, o povo estava a vencer. Olha só, um povo sem preparo. Sem nenhum preparo de guerra. Estava a vencer um povo preparado. Por quê? Porque havia uma intercessão. Era Deus que estava dando vitória. Deus é quem estava dando vitória ao povo. Por meio da intercessão do profeta. Por meio da intercessão do profeta Moisés. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que quando Moisés cansava e baixava a mão, o povo baixava os braços, o povo de Israel perecia. Então, com as mãos erguidas, vitória para o povo. Com as mãos abaixadas, o povo perecia, o povo perdia. Até que Ur e Arão perceberam e estes colocaram uma pedra debaixo de Moisés para que ele se assentasse. Então, um de cada lado sustentava os braços de Moisés, sustentava os braços
do profeta, de modo que eles ficavam erguidos e assim, durante todo aquele dia, Moisés pôde interceder pelo povo, o povo pôde batalhar e pôde vencer. Você precisa entender isso. Você precisa ouvir essas direções proféticas e você precisa sustentar os braços deste profeta que vos fala. Você tem uma intercessão no nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Você vai vencer por causa desta intercessão no nome de Jesus, o Rei da Glória. Talvez alguém novo entre neste vídeo e pense, esse homem se acha o bichão mesmo, né? Como assim por meio da minha intercessão? Por meio da intercessão dele? Ele está se achando? Não, eu estou a falar daquilo que está escrito. Amós capítulo 3, versículo 7 diz que o Senhor Deus não fará coisa alguma na terra sem antes comunicar aos seus servos escolhidos, os seus profetas. Amém? Então, por meio da boca do profeta é que o Senhor libera a vitória. Por meio da boca do profeta que o Senhor libera a vitória. Lá em 2 Crônicas 20:20 nós vemos claramente Josafá, o rei Josafá, cheio de ousadia. Amém? Falando ao povo logo depois de ter ouvido a voz profética, que anunciou a ele que aquela batalha não seria dele. Quem pelejaria não seria ele, mas o Senhor. Então Josafá se levantou e anunciou a todo o povo e disse: ó povo, creiam em Deus e estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e prosperareis. Aleluia. Glória a Deus. Então você precisa ter essas duas atitudes. Ouvir as direções proféticas e ir para a batalha. Amém? Estarei na intercessão por você. Apóstolo e eu estaremos na intercessão por todos vocês, todos os filhos, no nome de Jesus. Todos aqueles que estão ligados a nós, no nome de Jesus. Mas vocês têm que ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer os comandos do Senhor. Não é comando de homem. Moisés não falava nada dele mesmo. Tudo que ele falava era da parte do Senhor. Então estejam certos de que tudo que eu estou a falar é da parte do Senhor. Amém? E a segunda coisa que você precisa fazer é sustentar as nossas mãos, porque somos homens e mulheres de Deus, mas somos homens e mulheres, nos cansamos, nos fadigamos. Então vocês precisam ter a sensibilidade de nos sustentar, de sustentar as nossas mãos, manter as nossas mãos erguidas, para que a vitória seja completa no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. O que isso quer dizer, apóstolo? Que vocês devem orar por nós. Devem levar os nossos nomes diante do Senhor. Amém? Nos sustentar em oração como Arão e Ur sustentar os braços de Moisés. Assim vós devem nos sustentar em oração. Por quê? Porque os ataques vêm, porque os braços de Moisés, eles cansaram. Aquela batalha era mais do que física, era uma batalha espiritual, queridos. Um homem estava a interceder por toda aquela multidão, por todo aquele povo. E quem estuda um pouco aí da história, sabe que os amalequitas eram um povo diabólico, adorador de Satanás. Sim, um povo feiticeiro, povo inclusive canibal. Havia até gigantes no meio deles. Então nós precisamos nos ater a isso. A batalha, ela não é física, ela é espiritual. Amém? Glória a Deus. Vamos para mais uma direção. A quarta direção esta é uma temporada em que deveremos perseverar mesmo sem ver, sem sentir e sem querer. Mesmo sem ver, sem sentir e sem querer. Uau! Glória a Jesus, o Rei da Glória. Boa noite na presença de Deus, minha filha Ildinhas. Deus abençoe grande e abundantemente. Está tudo bem? Todos estão bem? Deus abençoe, um abraço. Então, nesta temporada você precisa, de uma vez por todas, romper com a sua alma. Romper com seus pensamentos, romper com as suas emoções, romper com os seus desejos.
Preste muita atenção. O que reprovou o povo de Israel no trajeto até a promessa foi a alma deles. Sim, foi a alma de cada um deles. Porque estes tinham saudade. Estes estavam a olhar para o deserto, não estavam a ver água, não estavam a ver alimento, não estavam a ver a promessa, né, chegar, não estavam a contemplar, não estavam a ver nada. Somente a areia, os inimigos, somente. Então estes começavam a murmurar. Estes começavam a querer rebelar. Muito cuidado. Se você, nesta temporada, entrar nesta temporada e prosseguir nesta temporada apegado à sua alma, aquilo que você vê naturalmente, aquilo que você sente na pele, no corpo, aquilo que você deseja, aquilo que você quer, você em algum momento vai cair em reprovação, porque vai querer rebelar, vai querer murmurar contra Deus, vai querer rebelar-se contra Deus, contra as autoridades de Deus, as autoridades que Deus constituiu. Então, desapegue-se da alma, apegue-se ao Espírito, ao seu Espírito. Você é um homem, uma mulher espiritual. Então, deixe-se ser guiado, deixem-se ser guiados pelo Espírito Santo a partir do vosso espírito. Por isso que tem que treinar os teus ouvidos espirituais para ouvir a Deus e obedecer a Deus. Amém? No nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Vamos avançando um pouquinho mais. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Quinta direção. Vamos lá. Estou a numerar aqui para não me perder. Esta é uma temporada em que devemos suportar o processo que passamos secretamente. Deserto fala de prova, não é? Deserto fala de tentação. Deserto fala de problemas, fala de dificuldades, de escassez, fala de fome, fala de frio, fala de calor, fala de todas estas coisas. Temos que aprender nessa temporada a suportar o processo que estamos a passar secretamente. Algumas vezes nós estamos a passar por coisas que as pessoas não estão a ver, mas nós sabemos que estamos a passar. Deus sabe que estamos a passar por estas coisas. Temos que aprender a suportar. A suportar. Deus nos leva ao deserto para nos provar. Deus levou o povo de Israel ao deserto para prová-los, para ver o que havia no coração deles. Gente, preste muita atenção. Prestem muita atenção. Nesta temporada, Deus está a olhar para o que há dentro do seu coração. Deus está a te provar. Deus está a sondar para ver se és fiel ou não. Se és fiel ou não. Se Ele pode lhe confiar o que prometeu ou não. Se Ele pode te inserir naquilo que Ele prometeu ou não. Nós estamos entendendo? Deus nos fez promessas, promessas grandiosas, promessas poderosas, promessas extraordinárias. Agora Ele está a nos provar se nós permaneceremos fiéis ou não. E quando Deus nos prova, Ele não nos prova nos colocando dentro da promessa feita. Ele nos prova colocando em um ambiente totalmente oposto ao que Ele assim prometeu. Então, por um exemplo, vamos lá. Talvez eu esteja diante de pessoas que Deus prometeu riquezas. Deus prometeu grandes posses. Deus prometeu patrimônio. Certo? Ok, Deus não vai te provar te colocando dentro dos patrimônios, te colocando no meio das riquezas. Deus não vai te provar assim não, meu amado e minha amada. Deus não é bobo. Deus vai lhe provar lhe colocando no lugar oposto a isso. Deus vai lhe provar lhe colocando em escassez. Ah, você está entendendo? Deus vai lhe colocar, lhe provar lhe colocando em falta, em problemas. Sim, exatamente.
problemas de patrimônio. Você está entendendo? Então, o oposto daquilo que ele prometeu. Vamos lá, vamos ao meu exemplo. Deus me prometeu uma mega igreja, um povo extraordinário. Me prometeu um avivamento para mais de 211 nações. Glória a Deus, glória a Deus. Me prometeu uma cidade avivada. Louvado seja o nome do Senhor. Edificar uma cidade, cidade do avivamento. Boa Vista será conhecida como a cidade do avivamento. Também nós iremos edificar. Amém? Vamos edificar algo, uma cidade mesmo. Tá? Uma cidade projetada. Louvado seja o nome do Senhor. Tá? Então, Deus não vai me provar, Ele me colocando, já me entregando a mega igreja, um povo grandioso, como Ele disse. Ele não vai me provar me dando os recursos para edificar essa cidade. Não. Ele não vai me dar, Ele não vai me provar me levando para as nações. Não, Ele vai me provar o oposto disso. É no oposto disso. Ele vai me provar numa igreja pequena. Ele vai me provar nos recursos. Recursos suficientes para manter o que Ele me deu. Ele vai me provar na cidade onde eu estou, com o povo que está ao meu redor. É neste ambiente que Ele vai me provar. Veja, Deus prometeu ao povo de Israel uma terra que emana leite e mel. Uma terra de figos, uma terra de videiras, uma terra de ribeiros, uma terra abundante. Ok? E onde eles estavam sendo provados? No deserto. No deserto. Você está entendendo como funciona a mente de Deus? Totalmente o oposto, né, da sua mente. Pois é, mas é esta mente que eu estou te apresentar que você tem que ter. É a mente de Deus. A mente de Cristo. Então você precisa suportar o processo. Suporte o processo. Foi Deus quem submeteu, foi Deus quem passou Davi por todas as provas. O que Deus prometeu a Davi? O trono. Não foi? Serás rei. Mas Davi foi provado na caverna. Davi foi provado no deserto. Davi foi provado no campo, como fugitivo no monte. Você está a entender? É assim que Deus faz. Mas eu lhe pergunto, Davi rebelou? Davi murmurou? Claro que não. Davi suportou. E foram anos suportando. Por isso que o Senhor o entregou o reino, e um reino eterno. Para a sua informação e edificação, Jesus Cristo vem da linhagem de Davi. Jesus Cristo é o Rei dos Reis. O trono de Jesus não tem fim. O reino de Jesus é perpétuo, é eterno. Você está a entender? Você está entendendo o que você está falando? Então, suporte. Suporte, mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta. Suporte. Creia, confie. Suporte. Sexta direção no nome de Jesus, e vamos avançando. Esta é uma temporada em que devemos redobrar o cuidado com as atitudes de murmuração e rebelião. Como eu disse anteriormente, a murmuração e a rebelião nos mantêm aprisionados e nos levam à morte. Sim, foi por causa da rebelião do povo de Israel que este mesmo povo ficou aprisionado em um ciclo vicioso que durou 40 anos. E nestes 40 anos, estes foram morrendo, até que não havia mais nenhum.
uma outra geração. E daquela geração que morreu só sobraram 2 que não murmuraram, que não rebelaram. Então estes 2, e 2 fala de testemunhas, amém, amém, glória a Deus. 2 fala de testemunho, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Fala de 2 fala de testemunho. Então estes 2, a saber, Josué e Caleb, são testemunhas. É um testemunho a nós de que é totalmente possível passar pelos processos sem murmurar, sem rebelar, sem desanimar. Louvem ao Senhor que Ele é digno. Então, devemos permanecer fiéis. Devemos redobrar o cuidado, porque seremos tentados nesta temporada a murmurar, a rebelar, a desistir. Não entenda a rebelião apenas afronta contra a liderança. Não. Deixa eu te mostrar aqui um pouco mais claro e profundo o que é rebelião. Vamos lá. Claro que se levantar contra uma autoridade de Deus é sim rebelião, tá? Mas há algo que alguns estão a cometer que é rebelião e estes não têm entendimento de que é, não percebem que é. Que é o que, apóstolo? Deus fala com você, né? Deus fala que o chamado dele para a sua vida é num determinado lugar. Deus fala, Deus confirma que o que ele tem para a sua vida é o chamado X e que ele vai realizar isso na sua vida ele vai realizar. Tá. Você está ciente disso. Mas diante das provas, você se esquece disso ou ignora isso e toma uma atitude diferente da que Deus espera que você tome, que vai lhe levar ao que Ele prometeu. Você está entendendo ainda? Ainda me entende? Toma uma atitude oposta. Então, quando você toma a atitude oposta à atitude que Deus espera que você tome, que vai lhe levar ao cumprimento do que Ele prometeu, você está em rebelião. Você está a se rebelar contra a soberania de Deus. Aprendi isso esses dias. Amém? Você está a se rebelar contra a soberania de Deus, porque Deus determinou que esse é o chamado da sua vida e que você deve passar por estas coisas para que você tenha maturidade para suportar e exercer com fidelidade o chamado. Mas aí você volta atrás, você toma decisões diferentes. Então você está a se rebelar contra Deus. E aquele que se rebela morre. Você pode escrever isso aí, por gentileza, nos comentários? Quem rebela, morre. Aprendi com uma mulher de Deus maravilhosa exatamente isso. E hoje você me entregou o restante do entendimento. Quem se rebela, morre. Meu Deus do céu. Isso é tão forte que o pessoal está com medo de comentar. Vamos para a próxima direção, 7ª direção. Direção de número 7, ok? Esta é uma temporada em que Deus nos avalia. Ele nos pesa, nos julga e libera herança. Então, você está sendo avaliado, como eu também, tá? Não estou isento dessas coisas. Você está a ser pesado, está a ser julgado por Deus, pelo próprio Deus. Por quê? Porque Ele quer liberar. Veja bem, quando Deus passou o seu povo pelo deserto, o intuito era de liberar a promessa, liberar a herança, liberar a terra prometida. Você está entendendo? Mas aí o que acontece? Estes foram reprovados, coisa que você e eu não devemos ser, não podemos ser reprovados. Você não pode ser reprovado. Você não pode reprovar. Não reprove. Seja aprovado em nome de Jesus.
passe. Lembre-se, 9 dias de primícias, o Senhor nos trouxe a seguinte frase: tudo pode nos acontecer, mas não seremos reprovados. Escreva isso, por favor. Quando você escreve, você está a liberar decretos. Tudo pode me acontecer, mas eu não serei reprovado. Aí você coloca no plural: tudo pode nos acontecer, mas não seremos reprovados. Amém? Então, o objetivo de Deus, o desejo de Deus é liberar herança. Só que esta herança só é liberada aos que suportam o processo, aos que suportam a avaliação, os que suportam o julgamento, os que suportam o peso, a balança de Deus. Então suporte e desfrute no nome poderoso, o nome de Jesus. 8ª direção. Esta é a temporada em que Deus se revela como aquele que liberta, cura, fortalece e marca os fiéis para a próxima estação. Que maravilha! Estão a comentar aqui? Glória a Deus. Quem se rebela morre, muito bom. Tudo pode nos acontecer, mas não seremos reprovados. Perfeito, glória a Deus, glória a Deus. Perfeito. Obrigado pela vossa interação. Muita atenção. Então, Deus, Ele se revelará, já está a se revelar, amém, como aquele que liberta, cura, fortalece e marca os fiéis para a próxima estação. Essa temporada é uma temporada de transição. Nós estamos a ser transicionados para dentro da promessa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então nós temos que olhar para o Senhor. Se nós observarmos, na peregrinação do deserto, nesse tempo de transição, Deus se revelou como o Senhor que cura. Deus se revelou como libertador. Deus se revelou como aquele que fortalece, não é? Quantas pessoas caíram fracas no deserto? Nenhuma. As roupas não envelheciam, os sapatos cresciam, acompanhando o crescimento das pessoas. Uau, que coisa linda. Não havia um velho que ficava para trás. Não havia um velho com as pernas inchadas, com dificuldade de andar, que precisavam ser carregados. Todos eram fortalecidos pela presença do Senhor. Então a presença do Senhor te libertará, te curará, te fortalecerá e te marcará, se você for fiel. É promessa para os fiéis, amém? Tem fiéis aqui conectados comigo? Há fiel e fiel aí? Há fiéis? Glória a Deus. 9ª direção. Vamos lá. Direção de número 9. Esta é a temporada em que devemos levantar as mãos e confiar na presença de Deus, para vermos o Senhor se posicionando à nossa frente como a nossa bandeira. Jeová em si. O Senhor é a nossa bandeira. Então, esse posicionamento de Deus como a nossa bandeira, o nosso estandarte, só ocorrerá se nós levantarmos mãos santas a Ele, se nós confiarmos na presença dEle em nossas vidas. Porque o deserto, queridos, o deserto ele nos leva a ver fantasmas, não é? O deserto nos leva a ver fantasmas, ilusões. Chama de miragem, né? Nos leva a ver miragens. Nos levam a delirar. Então nós não podemos olhar para as ilusões. Não podemos dar atenção às distrações. Não se distraia. Mantenha suas mãos firmes. Mantenha suas mãos erguidas. Nós não batalhamos com as mãos baixas, nós batalhamos com as mãos erguidas. Nós batalhamos com as mãos levantadas. Então mantenha-se no posto, não saia do posto. Não saia do lugar que Deus te estabeleceu. Não saia da posição que Deus te estabeleceu.
Não arrede o pé do lugar, do ambiente que Deus te estabeleceu. E assim ele será a sua bandeira. Ele irá à sua frente. E só dos inimigos olharem para ele, estes estremecerão e fugirão. Eles podem vir por um caminho até você, mas fugirão por 7 caminhos diferentes no nome poderoso de Jesus. Amém? Direção de número 10. Vamos lá. Esta é a temporada em que a nossa identidade é amadurecida. Amém? Nesta temporada, a nossa identidade será amadurecida. Veja, nós saímos, assim como o povo de Israel, de um período de escravidão. Escravo não tem identidade. Escravo não tem identidade. Então, áreas das nossas vidas que ainda estavam cativas, escravizadas, elas vieram à liberdade em Pêssah. Um tempo de liberdade. Ok? Agora, é preciso desenvolver a nossa identidade. Nós estamos em um tempo de curar, né? Todos os dias às 13 horas. Nós estamos nesse processo de cura, de libertação, em que o Senhor está nos trazendo reflexões e ministrações. Certo? Tudo isso tem um propósito. É nos levar à maturidade. Nos levar à maturidade da nossa identidade, entendendo quem nós somos. Nós não somos seres carnais, nós somos seres espirituais. No nome poderoso de Jesus. Então, essa maturidade na identidade ocorre somente na vida dos fiéis. Ocorre na fidelidade. Você precisa permanecer na fidelidade. Você não pode sair do lugar da oração. Você não pode sair do lugar do jejum. Você não pode sair do lugar da meditação. Você não pode sair do lugar da congregação, do reunir-se como igreja. Você tem que se envolver. Você tem que estar, sabe, conectado com Deus e conectado com os irmãos. Para que a sua identidade seja amadurecida. A nossa identidade seja amadurecida. Louvado seja Deus. Como Deus é bom. Como Deus é poderoso e muito sábio. Não podemos negligenciar ao inimigo, porque ele sabe o que Deus tem reservado para nós. Ele tenta de todas as formas nos desvirtuar, nos roubar destas coisas. Mas no nome de Jesus eu declaro e decreto que ele não conseguirá em sua vida. No nome de Jesus. Ele não conseguirá na sua vida, nem na sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Número 11. Glória a Deus. Estamos indo aí para 1 horinha de live. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Esta é a temporada em que Deus nos dará novas medidas. Eu gosto dessas coisas. Ó. Glória a Deus. Nesta nova temporada, Deus nos dará novas medidas. Preste muita atenção. Do espírito de discernimento e de revelação. Então, o Pai, ele vai nos abrir mais, vai nos conferir mais acesso ao seu Espírito. A Bíblia diz que Jesus, ele possuía o Espírito sem medida. Não está a falar da pessoa do Espírito Santo, quando a Bíblia ela menciona isso. Está a falar do poder do Espírito Santo. Está a falar de acessos espirituais. Ok? Eu tenho uma medida do poder do Espírito Santo na minha vida. Você tem uma medida. O seu irmão tem o seu irmão em Cristo pode ter uma medida diferente, ok? Ou pode ter uma medida semelhante ou a mesma medida, mas todos nós temos uma medida. No grego chama-se metron, tá? São medidas diferentes. Um exemplo claro está lá em Mateus capítulo 25, que fala sobre a parábola dos talentos, ok? A um o Senhor deu 2 talentos, a outro deu 5 talentos e a outro deu 1 talento. E a Bíblia diz com clareza: deu a cada um conforme a capacidade de cada um. Da mesma forma, a medida do poder do Espírito Santo que o Senhor nos dá é de acordo com a nossa capacidade de administrar, de exercer fidelidade naquilo, no nome de Jesus. Então, mas Jesus, ele não possuía a medida limitada. O Senhor o deu, o Espírito sem medida, poder sem medida. Amém? Então deixa eu te falar, deixa eu te animar aqui no nome de Jesus.
Este é o tempo, esta é a temporada em que você poderá acessar uma medida maior do espírito de discernimento e de revelação. Deixa eu falar com clareza. Do espírito profético. Amém? Então você que é profeta, você que é profetisa, que carrega um ministério profético, o ofício, ministério, estou falando de ministério, não de dons. Ministério profético, Deus, Ele está ali a abrir, amém? No nome de Jesus, se você entender, glória a Deus, uma medida maior. E você que é profético, não fica triste, você que é profético, não estou a falar de ministério, estou a falar de pessoas que carregam dons proféticos, como palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, né? Tem gente que carrega um ou mais destes dons, próprio dom de profecia. Então você você não tem ministério de profeta, mas você é profético, é profética. Deus está a abrir a você também no nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. O que mais? Deus está a dar novas medidas. Deus nos dará novas medidas da palavra. Revelação da palavra. Sim. Talvez você, né? Mas não quero. Para que isso? Eu quero discernimento. Eu quero revelação, né? Eu quero poder. Tá, deixa eu te falar uma coisa. Profecia sem palavra é feitiçaria, tá? Revelação sem palavra é feitiçaria, é bruxaria. Tudo que vamos exercer, tudo que exercemos, tem que estar alinhado com a palavra de Deus, com a vontade do Senhor. Então nós temos que ter o conhecimento da palavra, temos que ter o entendimento da palavra, temos que ter a revelação da palavra. Então, ame a palavra tanto quanto você ama a revelação, discernimento, profecia. Por quê? Porque estas coisas, a própria palavra de Deus diz, passarão. Mas a palavra do Senhor jamais passará. Porque a palavra do Senhor é Ele mesmo. No princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. E a palavra encarnou e habitou entre nós. Amém? A palavra de Deus é o próprio Deus. Então ame a Deus acima de tudo isso, e Ele lhe dará todas as demais coisas. Também o Senhor nos dará uma nova medida de provisão. Eita glória! Provisão, queridos, provisão. O Senhor já havia falado a uma filha, uma profetisa, que neste mês 5, o Senhor iria distribuir recursos entre os filhos da casa. Só confirma tudo aquilo que o Pai já vem anunciando no nome de Jesus, né, filha? Glória a Deus. Só confirma todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Então, a provisão financeira chegando. Pai tem provisões para distribuir a cada um conforme a capacidade de administração de cada um. Você precisa lembrar que Deus não faz nada sem um propósito. Então, o propósito da liberação destes recursos é, antes de ser para o teu benefício, é para o benefício da obra de Deus. Eu não estou a falar isso como meio de manipulação. Estou a falar isso porque é bíblico. Tá? Estou a falar isso porque esta é a verdade. Deus provê para Ele mesmo. Presta atenção. Deus não proveu um filho para Ana, para ela mesma. Deus proveu primeiramente para Ele. Para ele, Samuel, o profeta Samuel. Depois Deus proveu para a Ana, ok? Depois Deus proveu para ela. Então, primeiramente é para ele mesmo, para a obra dele, e vai para o seu benefício depois, para o benefício da sua família. Mas o que acontece? As pessoas elas invertem isso, né? Não, eu primeiro, depois, quem sabe, se sobrar, né? Se eu lembrar, é Deus. Não faça isso. Isso é fechar as comportas dos céus. Isso é fechar o fluxo da glória de Deus, da provisão de Deus sobre a sua vida. Então, se prepare para uma nova medida
no nome de Jesus, o Rei da Glória. 12, vamos lá, vamos avançando no nome de Jesus. Minha garganta já está a falhar, estou a falar muito. Ontem foi power, né? Foi power, glória a Deus. A Arena da Liberdade foi maravilhosa. Tá lá no YouTube, tá? Você pode assistir, eu estava assistindo até ainda há pouco. Glória a Deus. Vamos lá. Esta é a temporada em que as situações amargas que passamos tornam-se cura. Você precisa escrever isso numa folha e pregar bem em frente ao seu espelho, que é o lugar onde você mais passa. Entendeu? Você precisa escrever isso numa folha para lembrar. Se possível, coloque naquele bloquinho de anotações que tem no celular, né? Bloco de anotações, escreve como uma frase, tá? E aí você printa e coloca como papel de parede, que também se sempre está a olhar o seu celular. Então, você precisa colocar em lugares que você vai lembrar disso. Por quê? Porque passaremos nesta temporada por muitas situações amargas, muitas situações difíceis de engolir, difíceis de suportar, de mascar. Você está me entendendo? Mas precisamos entender que todas estas situações serão para nos trazer cura. Serão para nos trazer cura. Você precisa ter essa consciência espiritual, de que toda e qualquer situação amarga que você vai passar neste mês de maio será para trazer cura no seu corpo, cura na sua alma, cura nas suas finanças, cura no seu chamado. Estamos a entender? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. 13, glória a Deus. Estamos quase lá. Esta é a temporada em que acessamos revelação. Glória a Deus. Ao suportarmos o silêncio de Deus. Uau! Por isso fale pouco e ouça mais. Fale pouco, ouça mais. Entre no secreto, fale pouco, ouça mais. Está no meio das pessoas, fale pouco, ouça mais. Não seja aquele que mais fala, seja aquele que mais ouve. Tá? No deserto parece que Deus está em silêncio. Não é assim? No deserto parece que Deus não está lá. Diante das provas, no meio das provas, durante as provações, parece que Deus não está lá. Ele está, sim, ele está, mas ele está em silêncio. Ele está em observação. Ele está em análise. Ele está pesando, provando. Então, suporte o silêncio de Deus. Não viva de sentimentos. Viva pela fé. Viva pela fé. Aqueles que suportarem o silêncio de Deus acessarão novos níveis de revelações. Sim. Louvado seja o nome do Senhor. 14, por favor. Nesta temporada, enfrentamos a influência de tronos, principados e potestades. Fora os demônios, né? Mas principalmente tronos, principados e potestades. Preste muita atenção nisso. Redobre a sua atenção, porque eu estou a denunciar as ações do inimigo, tá? Olha só. As influências satânicas nesta nova temporada serão diretamente para nos levar à razão e ao conhecimento natural. Você não pode viver apegado à razão, à sua razão, e nem ao seu conhecimento. Não. A tentativa satânica será essa, tá? Se nós nos apegarmos à razão e ao conhecimento natural, fora outras coisas naturais, nós estaremos a desprezar as espirituais. E se nós desprezamos o que é espiritual, nós estamos a desprezar a Deus. E se nós desprezamos a Deus, estamos a desprezar tudo aquilo que Ele tem
em nossas vidas, para realizar em nossas vidas. Então nós não podemos cair neste engano. Não caia neste engano. No nome poderoso de Jesus. Tá? Rejeite tudo aquilo que é natural. Porque a vida não é natural, a vida é espiritual. A batalha, a guerra que nós pelejamos não é natural, é espiritual. Os nossos inimigos não são naturais, são espirituais. Então, é uma vantagem para eles nós vivermos na razão, no racional, vivermos no conhecimento natural. É uma vantagem para eles. Estaremos cegos, surdos, mudos espiritualmente. E ali eles terão toda a vantagem de nos saquearem, nos destruírem e nos matarem. 15. Nesta temporada, haverá separação entre os que são filhos de verdade e os que só estão a ocupar espaço, ou seja, os religiosos. Tá? E como isso irá ocorrer? Os filhos, eles passam pela prova, ouvindo a Deus e obedecendo. Aqueles que estão a ocupar espaço, só a fazer número, você me entende? Estão somente a fazer número, religiosos. Estes não conseguem ouvir a Deus, não conseguem ouvir a Deus. E quando alguém que ouve a Deus e obedece, estão a se mover, estes criticam, estes tentam atrapalhar, estes tentam descredibilizar. Então, nesta temporada, haverá uma separação. Ficará nítido os que são filhos e os que não são. Então, ouça e obedeça ao Senhor. No nome de Jesus, o Rei da Glória. Não faça o contrário disso. Ouça o conselho do seu apóstolo. Ok? E vamos terminar com 3 alertas. São 3? 1, 2... Isso, 3 alertas. Vamos lá. 3 alertas. Primeiro. Cuidado nesta temporada. Cuidado com as distrações, com as obrigações, tá? Com cansaço mental, com excesso de demandas urgentes que desviam da vigilância no espírito. Então preste muita atenção nisso. Cuidado com as distrações, com as obrigações, com o cansaço mental, com o excesso de demandas urgentes que desviam da vigilância no espírito. Muito, muito cuidado em nome de Jesus, o Rei da Glória. Essas coisas saqueiam, nos roubam, tá? Nos tiram energia, nos tiram do foco, nos impedem de ouvir ao Senhor. E se nós não ouvimos ao Senhor, nós não obedecemos ao Senhor. E se não obedecemos, nós somos reprovados. E se somos reprovados, perdemos aquilo que Ele tem para nós. Este foi o primeiro cuidado, tá? Número 17, correto? Número 18. Cuidado nesta temporada com pessoas e situações enviadas para lhe sugar emocionalmente e espiritualmente. Então, situações e pessoas serão movidas por frequências satânicas para tentar lhe sugar os seus recursos, sugar a sua unção, sugar a sua força vital, sugar o seu tempo, sugar o seu dinheiro, enfim, sugar. Então, muito cuidado no nome do Senhor Jesus. Nós chamamos de espíritos vampiros, né? Que sugam aquilo que é vital. Então, está aí o segundo alerta. E o terceiro e último, cuidado com situações silenciosas. Cuidado com situações silenciosas que têm o objetivo de drenar a sua fé e o seu ânimo. Situações que
ocorrem de forma silenciosa, de forma discreta. Muito cuidado com situações assim, tá? Que parecem inofensivas, mas se levantaram ou foram estruturadas pelas trevas para roubar a sua fé e o seu ânimo, de modo que você caia prostrado no deserto e pereça, de modo que você não passe aprovado e prevaleça. Amém? Dúvidas até aqui? Glória a Deus. Alguém tem alguma pergunta? Essa é sua hora. Manifeste sua pergunta aí nos comentários, por favor. E nós vamos orar. E nós vamos terminar mais esta live maravilhosa. Live apostólica. Tá? A unção que o Senhor está a liberar nesse tempo é uma unção profética. Amém? É uma unção profética. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por esta unção, certo? Só de falar dela já fico todo elétrico. O Senhor é maravilhoso. Então, esta unção virá sobre você, tá? Será habilitada na sua vida, no nome de Jesus, para esta temporada. Esta unção é para esta temporada. E eu louvo ao Senhor por isso. E o inimigo que se levanta neste tempo, ele buscará de forma traiçoeira, traiçoeira lhe destruir. Então, esteja em alerta. Por isso que o Pai libera o profético, que é para que ninguém seja pego de surpresa. Ninguém tem nenhuma pergunta, então vamos orar no nome de Jesus. Peço que você feche os seus olhos e esteja em concordância comigo. Que você se arrependa por ti, por si, pela sua família, pela sua linhagem, seus ancestrais. Não é brinquedo não. Satanás ele busca de todas as formas vasculhar o nosso histórico espiritual para encontrar alguma brecha a qual ele pode entrar e realizar o seu plano terrível satânico. Mas o arrependimento, o posicionamento para a mudança, de retornar a Cristo, aquele que é capaz de restaurar todas as coisas, quebra toda e qualquer legalidade, quebra toda e qualquer tentativa satânica e frustra os planos das trevas. Então nós vamos orar. Esteja em concordância. Declare o seu amém. Sim, Senhor. Que assim seja. Eu recebo. Isso é estar em concordância. Amém? Pai, te agradecemos no nome de Jesus. Obrigado por esta nova temporada. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor preparou para nós, reservou para nós, reservou para os nossos, reservou para todos aqueles que levam o nosso nome, reservou, Senhor, para os nossos ministérios, reservou, Senhor, para a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação e as mais de 211 nações. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá. Te agradecemos, ó Pai, pela temporada que terminou, pelo mês que passou, o mês de Nisan, e obrigado pelo mês de Iyar. Obrigado, Senhor Jesus, por este mês que a luz do Senhor brilha, resplandece, porque Iyar significa isso, luz, resplendor, brilho. Eu quero profetizar que a luz do Senhor resplandece sobre o seu rosto. A luz do Senhor brilha sobre ti. Você é luz neste mundo. A sua família é luz neste mundo. A sua casa é uma casa de luz, onde luzes habitam no nome de Jesus, o Rei da Glória. A sua família é uma família iluminada, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Por isso, Pai, nós entramos em arrependimento. Nos arrependemos, ó Pai, no nome de Jesus, de todo pecado, transgressão, iniquidade cometida e praticada por nós, pela nossa família, Senhor, pelos nossos ancestrais, até a 14ª geração. Nós renunciamos toda obra de feitiçaria, de magia, todo pacto com as trevas. Nós renunciamos, Pai, todo profético contaminado, toda linha feiticeira, linha macumbeira, linha de bruxaria, quer seja linha branca, linha preta, linha prateada, linha vermelha, linha amarela. Renunciamos no nome de Jesus, o Rei da Glória. Renunciamos toda herança
do catolicismo, toda herança católica, renunciamos em nome de Jesus, o Rei da Glória, toda adoração a demônios, adoração a imagens e esculturas. Renunciamos o nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, todo pecado cometido com a fala, todo pecado cometido com os ouvidos, com a audição, todo pecado praticado, Senhor, derramamento de sangue, sangue branco, sangue vermelho, em o nome de Jesus, o Rei da Glória. Envie teus anjos, ó Pai, para recolherem o nosso sangue, recolher o sangue dos nossos ancestrais, porque o sangue fala desde a terra. E no nome do Senhor Jesus, este sangue seja levado ao lugar reservado, em o nome de Jesus, pelo Senhor, de modo que esse sangue não clame mais contra nós, não dê testemunho contra nós, em nome de Jesus, mas a favor, que haja remissão sobre as nossas vidas, haja remissão sobre as nossas famílias, no nome do Senhor Jesus, que os nossos espíritos sejam ativados, que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, nós tenhamos a consciência do Espírito, de quem nós somos, homens e mulheres espirituais, criados à imagem e semelhança de Deus que é Espírito. No poderoso nome de Jesus, haja descalcificação no nosso olho espiritual, que sejam abertos os nossos olhos espirituais e nós tornemos a sensibilidade. Por meio do arrependimento, nós acessamos estes lugares no poderoso nome, o nome de Jesus. Renunciamos todo signo que tem a ver com o mês de maio, renunciamos em nome de Jesus todas as vezes que nos identificamos com este signo, em nome de Jesus. Nós fechamos agora os portais das trevas sobre o nosso bairro, sobre os nossos lares, sobre as nossas cidades, sobre os nossos estados, as nossas nações. No nome de Jesus, as portas do inferno, as portas da morte que foram abertas, são fechadas no nome do Senhor Jesus, são fechadas no nome de Jesus. Nós abrimos portais da luz, portais do reino, portais dos céus. Eu declaro que a sua casa é uma porta dos céus, é um portal dos céus. Eu declaro que o seu bairro é um portão do céu. Eu declaro que o seu ministério é um portão do céu. Eu declaro que a sua boca é um portão do céu, no nome de Jesus, o Rei da Glória. No nome de Jesus, o Rei da Glória. É no nome poderoso de Jesus, o Rei da Glória. Aleluia. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Nenhuma praga chegará em nossa tenda. Nenhuma boca que se levantar em juízo contra nós irá ter êxito. Em nome de Jesus. Mas serão fechadas. Em juízo perecerão em nome de Jesus, o Rei da Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Que seja ativada a unção profética sobre a sua vida. A mesma unção que estava sobre a tribo de Sacar. A mesma unção que estava sobre Jesus Cristo, o profeta, como aquela mulher. A mulher de Samaria, a mulher samaritana, olhou para ele e disse: eu vejo que tu és profeta. Que esta unção profética esteja sobre ti. Que os profetas, aqueles que carregam desde a eternidade, que foram chamados profetas, sejam ativados no nome de Jesus. E os que foram chamados para outras coisas, mas que sejam proféticos em nome de Jesus, seja ativada essa unção profética na sua vida, meu amado e minha amada. Que os olhos do teu entendimento sejam abertos, iluminados, e você veja, você ouça, você sinta, você tenha o entendimento, em nome de Jesus, que você é um ser espiritual. Que por onde você passar, em nome de Jesus, a vitória esteja determinada. No nome poderoso, o nome de Jesus, o Rei da Glória. Renunciamos o trono deste mês, os tronos que estão agindo com ele. Renunciamos os príncipes das trevas. Renunciamos os poderes das trevas. Renunciamos todo e qualquer espírito que não venha da parte de Deus. E nós, em nome de Jesus, liberamos os anjos do Senhor. Os anjos que caminham conosco. Os anjos que interagem e que foram designados para realizar, para cooperar com os nossos ministérios. Em nome de Jesus, nós os liberamos para realizar a perfeita vontade de Deus. Porque os anjos fazem cumprir a palavra de Deus. No nome de Jesus, assim oramos e louvamos o teu nome. Amém, papai. Amém. Amém? Escreva amém aí no nome de Jesus. Glória a Deus. Muito bom ter estado contigo. Deus te abençoe com todas as bênçãos.
Eu declaro e decreto a bênção deste tempo sobre a sua vida. Em nome de Jesus. E o elemento da vitória, em nome de Jesus, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre as tuas finanças, sobre o teu bairro, sobre a tua cidade, sobre o teu estado, sobre a tua nação. No nome de Jesus. É no poderoso nome, o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Tem alguém que pode relatar o que estava a sentir? Relate para mim, por favor, para nós finalizarmos. O que estavam a sentir enquanto estava a ministrar no nome de Jesus, enquanto estávamos a orar. Seu testemunho é muito importante para que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome poderoso de Jesus, o Rei da Glória. Amém. Glória a Deus. Poucas palavras, diga o que você sentiu. No nome de Jesus. Glória a Deus. Que dará duche que devos. Que me anto comer antuche que derras. Cantush calebush que levantias. Ora hasante alebrante que derras. Rota cabranto cheira mantu ishamanta. Quero te lembrar que esse é um período extremamente importante para se primiciar. Quando você primicia nessa janela de tempo de 24 horas. O que é a primícia, apóstolo? É o valor de um dia de trabalho. Ok? E conforme Ezequiel 44, a primícia vai para a mão do seu sacerdote. Então, quando você primicia essa primícia nessa janela de 24 horas, a sua primícia fala durante todo o resto do mês de você diante do trono do papai. E aquele que entrega a primícia recebe a bênção do Senhor sobre a casa. É o que está escrito. Leia. Ezequiel 44. A primícia vai para a mão do sacerdote. Entregue a primícia na mão do sacerdote para que ele faça pousar a bênção na sua casa. Então, o sacerdote que faz pousar a bênção sobre a sua casa, sobre o lar das pessoas. Como sacerdote, eu oro no nome de Jesus por todos os primiciantes, aqueles que primiciarão no nome de Jesus. Consagro ao Senhor, Pai, que suba com um aroma suave e agradável as tuas narinas. Eu faço repousar a tua bênção, a tua shalom, paz, saúde, alegria e prosperidade sobre a vida de cada um, no nome de Jesus. Como se calcula a primícia, apóstolo? O valor do seu ganho dividido por 30. Aquele valor é o valor da primícia, no nome de Jesus. Deixa eu ler aqui as mensagens. Eu vou fechar essa live que eu vou enviar primícia. Amém? Não sou besta não. Quem entende sai na frente e governa. E para que vocês sejam abençoados, eu tenho que ser obediente. Amém? Estava sentindo uma paz maravilhosa, confiança em Deus, esperança nele, glória a Deus. Eu creio, recebi e andei nesta palavra. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Essa palavra poderosa do poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Que a shalom do Pai seja contigo. Você vença hoje, amanhã e sempre. Nos encontraremos em mais uma live apostólica daqui a 30 dias do poderoso nome, o nome de Jesus. Prepare sua primícia. Deus abençoe. Shalom.